Uma coisa que eu não sei se você lembrou hoje, quando você levantou ou acordou, que Jesus te ama profundamente. Então isso, que esteja no teu coração todo dia, quando você abrir os seus olhos, que você lembre: obrigada, Deus, pela minha vida. Jesus me ama. Amém? Então, nossos pregadores, por favor. Ok. O Kleber vai estar com os 15 minutos, não é 15 segundos. 15 minutos ali. De 1 a 15, ok? Deus abençoe. Obrigado, Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cara, graças a Deus que tem uma aguinha. Ô, Ramon, abre pra mim, cara, aqui. Também vou molhar. Obrigado. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco de Jesus com vocês. E eu queria começar já lendo uma passagem para vocês. Se puderem projetar no telão, por favor, para a gente ir lendo juntos. Está lá em João 7, de 2 até 6. Vou dar um tempo para você abrir tua Bíblia e eu beber uma água. Vamos lá. Mas, ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Então, um pouquinho de contexto. Aí, pode deixar que eu vou lendo e vou explicando. Um pouquinho de contexto. Jesus estava fugindo dos religiosos da época. Ele sabia que ainda não via o tempo dele de vir à cruz, mas ele estava se escondendo. E os irmãos lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Pode ir para o próximo. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, então mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus disse-lhe: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. E através dessa passagem bem rápida, eu quero chamar a atenção de vocês primeiro para o versículo 4, quando os irmãos falaram assim: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, então mostre-se ao mundo. Em outras palavras, cara, se você é o bonzão, se você é o Messias, e os que todo mundo está falando que você é, então você tem que sair daqui e mostre-se quem você é, mostre o que você pode fazer. E a gente acabou de ler que os próprios irmãos não criam em Jesus. Então, quando eles falam essa frase, não foi numa linha de incentivo, mas foi numa linha de dúvida, de provocação. E Jesus olha para eles com calma e muita graça nos olhos, eu acredito, e fala assim: para mim não chegou o tempo certo. E por que ele fez isso? Porque ele poderia muito bem ter saído, ter feito muitos milagres, matado quem tinha que matar, e coisa que, assim, no lugar dele, sinceramente, eu faria, sabe? Eu não sei se eu aguentaria toda essa provocação. Mas por que ele não fez isso? Porque Jesus, ele sabia o seu propósito. Ele tinha em mente, bem claro, os seus objetivos e quem ele era. E quando ele vê esse tipo de situação, quando ele é assim, provocado a impressionar alguém, ele sabe claramente quem ele é. E ele sabe por que ele veio. E Jesus não veio para impressionar ninguém. Ele veio para salvar o mundo. E ele sabia disso. Então, assim, lá em João 3,17, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que esse fosse salvo por meio dele. Então, ser salvo por meio dele é a missão de Jesus, e ele estava focado nisso. E nada que viesse, assim, uma pressão externa, que viesse desviar ele desse caminho, ele simplesmente não estava interessado. O problema é que a gente, quando se vê nessa situação, a gente se perde quando a gente dá ouvidos àqueles que não sabem quem a gente é, sabe? Na própria passagem diz que os irmãos de Jesus duvidavam dele. Eles não sabiam, eles estavam indecisos se ele realmente era o Messias. E assim, imagina se Jesus, ele buscasse a aceitação das pessoas em vez de buscar o seu chamado. Porque assim, se Jesus buscasse ser aceito, ser político, ser amigo de todo mundo, com certeza ele não tinha morrido na cruz, sabe? Ele morreu na cruz justamente porque ele veio para mostrar a verdade, ele veio para mostrar quem Deus realmente era, como Deus enxergava o mundo, e os líderes religiosos da época não enxergavam assim. Por isso que ele morreu na cruz. E não tem nada de errado em a gente buscar assim, ser aceito. Mas o problema
está em por quem você busca ser aceito. Porque assim, quando a gente busca aceitação, se a gente buscar nas pessoas erradas, a gente pode ser facilmente manipulado. E quando a gente busca ser aceito em Deus, que era onde Jesus tinha a aceitação dele, aí sim a gente está alinhado com o nosso propósito. Jesus era convicto. Na sua postura como filho, ele era seguro em quem ele era seguro no que ele veio fazer, sabe? Então assim, quando ele veio para cá, ele não veio só para mostrar quem ele era, mas ele veio para mostrar quem nós somos diante de Deus, para que a gente fosse aceito diante de Deus e então enviados para refletir essa imagem que ele veio trazer. Lá em 2 Coríntios 5,19, diz assim: pois Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, através de Cristo, ele estava mostrando que ele queria se reconciliar pelos homens. Aquilo que os homens não conseguiam cumprir, todas as leis, tudo aquilo que o homem mesmo não conseguiu fazer, Jesus veio para fazer. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo é que no final, ele diz assim: e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, existe uma missão aí. Jesus sabia qual era a missão dele. Agora, ele nos deu uma missão através daqui. Ele confiou a gente a transmitir essa mensagem de reconciliação. Ou seja, o negócio é com a gente. Não é com o cara do teu lado, o negócio não é com o cara da tua frente, o negócio não é com o cara que está com o microfone, mas é com você, é comigo. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que a gente tem que ter um senso de responsabilidade em relação ao que Jesus nos mandou fazer. A gente tem sim uma missão na Terra, não era só Jesus que tinha uma missão, ele veio, ele cumpriu, ele fez a parte dele, mas ele também nos deu uma missão que deve ser cumprida, sabe? E quando a gente se vê diante de uma decisão, com certeza vão ter pessoas que vão falar várias coisas. Mas a gente tem que se portar assim como Jesus se portou nessa situação. E existe uma decisão a ser feita. A gente tem que decidir se para a nossa vida a gente quer impressionar as pessoas ou se a gente quer influenciar as pessoas. São duas coisas muito diferentes, porque é muito fácil você impressionar uma pessoa, porque para impressionar alguém, você não precisa de verdade. Para impressionar alguém, você não precisa que você seja autêntico, você não precisa... na verdade, você só precisa ser superficial, colocar uma máscara, porque ninguém sabe como você realmente está por dentro. É fácil impressionar uma pessoa. Mas o grande problema é que, mesmo impressionando alguém, todo ser humano anseia por uma coisa, que é verdade. Todo mundo anseia por verdade. E se a gente continuar em busca da aceitação dos outros na nossa vida, a gente vai perder uma coisa muito importante para Deus, que é a nossa autenticidade. Quando a gente é autêntico em quem a gente abre um sorriso nos olhos de Jesus, porque é quem Ele nos fez para ser. Ser irresistível para Deus significa ser autêntico, ser quem você realmente é. E cumprir essa missão aqui, cumprir essa missão que Ele falou para a gente fazer, de acordo com as coisas que Ele colocou no teu coração, com os dons que Ele deu para você, do jeito que você é, no meio que você está inserido, você cumprir essa missão de passar a mensagem da salvação para as pessoas. Por um outro lado, quando a gente deixa de tentar impressionar, a gente pode começar a influenciar. E influenciar pode também custar muito caro, porque influenciar pode custar o nosso ego, influenciar pode custar a nossa reputação, influenciar pode custar a nossa dignidade, mas em troca, o que você ganha é algo genuíno, é algo de verdade. Aquilo que todo ser humano, na verdade, anseia, que é verdade, é o que você ganha em troca quando você influencia. Você ganha amigos genuínos, você ganha relacionamentos genuínos, e você consegue viver um relacionamento consigo mesmo genuíno também. Porque quantas vezes a gente não é bombardeado por coisas no nosso dia a dia, e a gente acaba esquecendo quem a gente é aqui, e isso pode refletir nas nossas ações no dia a dia, né? Afinal, tentar impressionar as pessoas nunca mudou ninguém. Tentar impressionar as pessoas nunca mudou a vida de alguém, sabe?
um coração nunca vai ser mudado com pedradas, mas vai ser mudado com amor. E se a gente analisar que através das nossas fraquezas é que a gente se identifica um com o outro. E era isso, e era assim que Jesus fazia. Ele era o Deus Altíssimo, ele veio para servir ao outro. E quando a gente vê como Jesus se comportava, influenciando as pessoas, a gente pode perceber que no nosso dia a dia, trazendo isso para o nosso mundo, as pessoas, elas sempre vão admirar nossas forças, mas elas vão se identificar com as nossas fraquezas. Então, de novo, se você está notando isso, anota que é bom. Elas vão sempre admirar nossas forças, mas as pessoas vão se identificar com as nossas fraquezas. E essas são as boas notícias do Evangelho. Essa é a boa notícia que está na Bíblia. Porque assim, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo aqui, ninguém, nem quem está falando na frente, nem quem está no louvor, nem o Ronald que é o pastor, ninguém aqui é digno o suficiente de chegar diante de Deus e falar que é digno sozinho. Agora, por que Jesus veio? Por que Ele morreu por nós? Por que Ele fez tudo isso? A gente pode simplesmente chamar Deus de Pai. A gente pode chegar diante dEle e todo o relacionamento que a gente tinha com Deus foi restaurado. Essa é a boa notícia. Todos nós, todo mundo aqui na Terra, a gente é ser humano e a gente está tentando descobrir o que a gente está fazendo nessa Terra. E é impossível descobrir sem Jesus, sabe? É impossível você descobrir, porque é impossível você descobrir sem verdade. E o que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês andem com essa consciência de que existe uma missão que foi dada para você correr, sabe? E essa missão é para o bem seu e para o bem daqueles à sua volta. Essa missão foi dada por amor. E eu quero que você, para cumprir essa missão, que você ande com consciência de que Jesus, Ele está com você o tempo todo, de que aquilo que está alinhado com o que Deus diz é aquilo que está na palavra dEle. E quando você se alinha com a palavra dEle, você não dá mais ouvidos ao que as pessoas falam, sabe? Tentar impressionar as pessoas, tentar manipular as pessoas, tentar colocar uma máscara, mas você fica preocupado em influenciar, sabe? Às vezes é melhor discutir, às vezes é melhor perder uma discussão, mas ganhar a alma daquela pessoa, sabe? Você vai com calma, são passos. Então assim, eu estou aqui para relembrar que todo mundo aqui é sim escolhido, é amado, é perdoado, é aceito, está em missão, e todo mundo aqui é irresistível para Deus. Obrigado. Eu vi que sobrou uns 3 minutos do Luca, né? Aí, conta pra mim. Obrigada. Boa noite, igreja. Essa noite eu quero trazer a história de uma pessoa que eu considero irresistível para Deus. E uma pessoa que ela era tão irresistível para Deus que ela foi considerada amigo de Deus. E essa pessoa é Abraão. E quando a gente começa a olhar a vida de Abraão, estudando sobre a vida dele, eu comecei a pensar: o que fez Abraão ser tão irresistível que ele foi considerado amigo de Deus? E como eu posso aprender com Abraão a ser tão irresistível para que Deus um dia olhe para mim e me chame de amiga dele? Então, eu não tenho a pretensão de esgotar todas as características de Abraão aqui, mas eu queria destacar 5 pontos que eu considero que fez Deus olhar para Abraão e dizer: esse é meu amigo, ele é meu melhor amigo. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o coração fiel de Abraão. A Bíblia fala, eu vou trazer um contexto, assim como o próprio Lucas também trouxe um contexto na história dele, que Abraão, ele vinha de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma região na Mesopotâmia, e essa região ela era tomada por grande idolatria. Então, Abraão, nesse contexto de intensa idolatria, a Bíblia diz que Deus viu Abraão, Deus o escolheu, Deus o trouxe desse lugar, Deus mudou a sua identidade, porque ele era chamado Abrão e ele se tornou Abraão, que significa pai de multidões, e Deus viu que o coração dele era fiel, e a partir daí Deus fez uma aliança com ele. Então, quando a gente olha esse ponto de um coração fiel, a gente pode pensar que em meio a uma sociedade corrupta, em meio a uma sociedade que tinha vãs filosofias, que tinha toda uma idolatria, que era tomada talvez pelo pecado, Abraão mesmo assim
decidiu no coração dele que ele serviria a Deus. Talvez sem conhecer, sem saber, porque eu imagino que ele vinha já de uma família idólatra que tinha essas filosofias, essas teorias, mas ainda assim no coração dele, ele escolheu que ele caminharia com Deus. Ele escolheu que ele teria algo diferente, ele escolheu que o coração dele seria rendido a Deus. E algo que eu e você podemos aprender e começar a aprender é render o nosso coração a Deus, mesmo diante de uma sociedade corrupta, mesmo diante de um contexto talvez que não é favorável, eu e você podemos entregar o nosso coração a Deus e ter esse coração fiel a Ele. Um outro ponto que me faz olhar para a vida de Abraão e tentar entender por que ele era amigo de Deus, fala que ele aprendeu a servir a Deus. E servir a Deus muitas vezes vai exigir de mim e de você, Fátima, renúncias, por exemplo. Porque a Bíblia fala que Deus virou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Se a gente olhar esse versículo, a gente está falando de várias renúncias. Tem uma renúncia social, ele tinha que sair daquele contexto, da onde talvez era um ambiente confortável para ele, daquele ambiente de idolatria que a gente acabou de ver. Ele tinha uma renúncia religiosa, porque talvez desde a sua infância ele era imerso nesse contexto religioso. E tinha também uma renúncia, talvez até dos seus planos e seus objetivos, porque talvez Abraão tinha planos traçados para ele, tinha metas. E nesse momento, quando ele renuncia e ele vai para onde Deus o está direcionando, ele está dizendo: Deus, eu estou submetendo meus planos à sua vontade. Está aqui o meu planejamento desse ano, está aqui o meu planejamento dos próximos 5 anos. Eu estou submetendo isso a você e estou dizendo qual é a sua vontade, eu vou seguir a sua vontade. E a partir daí, a Bíblia fala que Abraão começou essa caminhada com Deus, né? Lá em Gênesis 17:1, um dia Deus vira para Abraão e fala: eu sou o teu Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia diz que, então, quando Abraão faz essa escolha de caminhar com Deus, talvez ele não sabia para onde Deus o levaria, mas ele sabia quem era Deus, ele sabia quem caminhava com ele. E talvez nessa caminhada, eu e você trazemos muitas bagagens da nossa vida. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem bagagens que carregamos, mas quando a gente chega diante de Jesus, eu e você precisamos deixar algumas coisas para que a gente possa ir aonde Ele nos quer levar. Talvez eu e você precisamos submeter a nossa vida, os nossos planos, o nosso planejamento, a nossa agenda e falar: Deus, para onde você quer me levar? E talvez isso exija renúncia de você. Talvez isso exija que você deixe coisas para que você possa ir em direção aonde Deus tem para você. E aí um outro ponto que eu quero destacar é a fé de Abraão, né? Ele é conhecido como o pai da fé. E a Bíblia diz que quando ele decidiu andar com Deus, isso exigiu dele fé. Uma disposição de confiar em Deus, aonde Deus o estava levando, o que Deus queria fazer. Ele creu contra a esperança. Deus deu uma promessa para ele que ele seria pai de multidões. Ele tinha uma esposa que era estéril e ele já era avançado de idade. Então isso fala que ele escolheu crer a despeito da esperança, a despeito das circunstâncias. E o que isso pode me ensinar para mim e para você? Que muitas vezes a gente é colocado diante de circunstâncias e a gente olha para circunstâncias em vez de olhar para aquele que nos prometeu, para aquele que caminha conosco, para aquele que diz: eu estou com você todos os dias até a consumação dos tempos. E aí eu e você, nós nos tornamos pessoas situacionais. Mas aí a gente pode aprender com Abraão que fé é uma escolha de confiar em Deus a despeito daquilo que a gente vê. A despeito daquilo que você tem passado ou vivido, você pode escolher hoje confiar em Deus, entregar o seu coração a Ele e deixar que Ele conduza a sua vida para planos de paz e não de mal, para um futuro de esperança. E aí, ele vai dizer que a fé, lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, a prova das coisas que a gente não vê. E mais para frente, no versículo 6, ele vem dizer que sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Então, quando eu e você escolhemos andar com Deus, e nós podemos aprender isso com Abraão, nós precisamos entender que nós precisamos confiar. E isso, às vezes, vai exigir uma disposição minha e sua de confiar em Deus e saber que Ele é um Pai bom e Ele tem cuidado de nós. Abraão não podia ter filhos. Um dia Deus fez uma promessa, ele acreditou nessa promessa. A partir dessa promessa, Deus deu a promessa e um dia Deus pediu a promessa para Abraão. E aí ele pediu para que o seu filho fosse sacrificado. E aí a Bíblia fala que Abraão não titubeou e Abraão obedeceu. E mesmo sem saber se o filho dele ia ser sacrificado ou não, a Bíblia fala que Abraão sabia que mesmo que o filho fosse sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo. E sabe o que me soa isso? Que Abraão amava tanto a Deus, que ele sabia
que se o filho morresse, Deus poderia ressuscitá-lo, mas mais do que amar o seu filho, ele amava a Deus. E muitas vezes eu e você colocamos muitas coisas na frente de Deus, nós amamos essas coisas e nós esquecemos de amar aquele que realmente nos deu todas essas coisas. A gente procura as mãos de Deus em vez de procurar a Deus, aquele que pode nos dar todas as coisas. Não é pelo que Ele pode me dar, mas é por quem Ele é. E Abraão fez isso. Não é pelo que Deus deu para ele sabia, ok, Deus me deu, se Deus quiser levar, eu confio em Deus. Eu caminho com Deus, eu amo a Deus, não tem problema. Eu imagino, claro, né, não é assim, não tem problema, eu não sou mãe, né, claro que deve ter doído, deve ter todo um contexto emocional aqui, mas ainda assim, Abraão escolheu não confiar nas suas emoções, mas confiar naquele com quem ele andava. E para mim, eu imagino que a caminhada de Abraão, ela não começou lá com os 90 anos, não começou lá com os 100 anos, quando Deus deu a promessa para ele, mas começou lá quando Deus tirou ele da região de Ur dos Caldeus. E o tempo inteiro, Abraão trazia, eu acredito que Abraão trazia à memória as coisas que davam esperança. O que Deus fez? Quantas coisas Deus fez na minha vida? Quantas coisas eu tenho experimentado? Olha a bagagem que ele trazia de uma caminhada com Deus. E eu fico imaginando que para que Abraão tivesse esse coração fiel, para que ele aprendesse a confiar, a renunciar, Abraão era um cara que aprendeu a se relacionar com Deus todos os dias. Porque nesse tempo de esperar a promessa, o cumprimento da promessa, nesse tempo, Abraão dedicou a sua vida a Deus. E ele gastava tempo. Eu realmente acredito que Abraão colocava Deus na agenda dele todos os dias. E aí isso me mostra que Abraão, igual o próprio Lucas falou, né? Ele não foi escolhido porque ele era bom, porque era capaz, mas porque ele tinha um coração disposto a se relacionar com Deus. E muitas vezes eu e você, a gente fica achando que Deus espera que a gente tenha um currículo aprovado ou um bom currículo para se relacionar com Ele. Mas a única coisa que Deus te pede nessa noite para que você comece a ser amigo dEle é que você dê um passo em direção a isso. E que você o coloque na sua agenda todos os dias. E que você faça dele a prioridade da sua agenda, aquele evento principal da sua agenda. E a Bíblia fala que, se a gente for comparar, eu fiz esse paralelo de Abraão e Isaac e Deus e Jesus. Então, Abraão um dia se dispôs, ele amava tanto a Deus que ele se dispôs a sacrificar seu filho. Deus um dia, e Abraão o amava imensamente, mas ele não titubeou em se dispor a sacrificar Isaac. Da mesma maneira, um dia Deus amava Jesus, mas ainda assim, ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. Jesus se entregou para morrer por mim e por você. Mas Isaac, quando ele foi ser sacrificado pelo seu pai Abraão, Deus falou, não sacrifica, e ele proveu o cordeiro. Mas no caso de Jesus, ele se fez cordeiro, para que eu e você pudéssemos sermos feitos filhos de Deus, e mais do que isso, para que eu e você pudéssemos ser feitos amigos dele. Então, nessa noite, o meu desejo com essa palavra, né, até antes de encerrar, na verdade, tem aquele versículo em João 15, 13 e 14 que fala assim: ninguém tem amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. E isso quer dizer que Jesus me amou e amou você a tal maneira que deu a sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele e pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Mais do que isso, amigos chegados. Então, o meu desejo nessa noite com essa palavra é que eu e você possamos, de fato, termos um coração fiel, aprendermos a renunciar e deixar as bagagens, talvez, que a gente tem carregado, e que nós, mais do que isso, obedecemos, confiemos em Deus e que nós façamos esse sacrifício de Jesus valer a pena. Deus abençoe. Gente, sou meio das antigas ainda. Como diz os caras aqui da lanchonete, aqui da academia, eu sou meio caipira. Tá? Vocês estão animados hoje, gente? Eu tô. Depois de uma vigília igual a de ontem, não tem como não ficar animado, né? Né? Vamos lá. Hoje já tá rodando. Pô, vacilão, hein? Ô, DJ, roda o versículo aí pra mim, por gentileza. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Versão King James: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Ponto. Gente, aqui deixa muito bem claro sobre a natureza pecaminosa do ser humano. Todos nós. Aqui ele não está falando exceto, ele não exclui ninguém. É todos nós. Um dia andamos errantes. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Nascemos. Davi fala que a gente, quando nasceu, foi tirado do ventre da nossa mãe, a gente já estava pecando. Ao vir ao mundo, a nossa natureza pecaminosa veio à tona. Um exemplo claro disso é quando o cerco fecha, quando alguém nos irrita, a gente não tem vontade de mandar o cara para o céu, né, gente? Vamos combinar. Ô, Ramon, eu não. Eu sinto vontade de falar para ele, Deus abençoe. Tá bom, ser angelical, teu lugar não é aqui. Gente, isso vem à tona quando a gente é espremido, quando espreme a gente ali. E uma coisa que acontece é que a nossa natureza pecaminosa nunca vai deixar na mão. Nunca. A nossa natureza pecaminosa não nos deixa na mão. Quando a gente chega perto do pecado, a natureza pecaminosa nos empurra para mais perto do pecado. Jó é um exemplo clássico de quem fugia da aparência do mal. Eu sempre digo isso, até nos juniores eu falo sobre isso. Achou que é pecado? Foge. Essa era a atitude dele. E ele era ser humano igual a gente. Ninguém que veio à terra, seja apóstolo, seja profeta, ninguém estava separado da natureza pecaminosa. Só Jesus. Mas ele veio como homem. E ele mostrou para a gente como se faz. Ele deixou o exemplo de como se faz. Esse primeiro ponto, acho que já deu para reparar que eu não falei tema, mas estou falando da natureza pecaminosa, tá, gente? E nisso, gente, quando uma criança, um exemplo, uma criança, ela nasce, ela não é de um lar cristão, ou até ela é de um lar cristão. Só que é muito mais fácil a criança aprender a xingar e fazer um gesto obsceno do que abraçar e ler um versículo bíblico. Está claro, a natureza voltada ao pecado. E sabe quem caiu muito nessa natureza de pecado? Um cara que foi conhecido, o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Mas ele foi segundo o coração de Deus e pecou pra caramba. Tem uma passagem que é 2 Samuel 11, que relata sobre o pecado de Davi com Betseba. Primeiro que ele não devia estar no palácio, ele tinha que estar na guerra. Na primavera os reis saíam para a guerra. Mas ele não, ele tinha que dormir até mais tarde, porque na Bíblia fala que ele levantou de tarde. Esse cara estava com sono profundo, ficou Netflix a noite inteira. Aí ele levantou e foi dar um rolê no palácio. Quando viu a bendita Betseba tomando banho. O diabo é um demônio mesmo, né? Aí, quando ele viu a Betseba tomar banho, cara, os hormônios do Davi pega Davi. Gente, é errado a gente sentir vontade? Não. A nossa natureza, ela faz com que a gente sente vontade. O errado é a gente dar ouvido à vontade e esquecer do que Jesus fez na cruz por nós. A natureza, ela é natural, ela é ligada no modo automático. Ninguém se esforça para cometer um erro. Você já viu? Sacrifiquem para cometer esse erro, gente. Por favor, errem. Não acontece.
Pelo contrário, sacrifiquem a carne. Em Gálatas, Paulo nos ensina a crucificar a carne. Alguém já assistiu Paixão de Cristo aqui? Acho que todo mundo. Aquilo ali relata um pouquinho do que é crucificação. Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa carne. Tem que fazer ela gritar. Tem que fazer, cara, vontade, putz, estou com muita vontade. Só que não. Aqui não. E nisso, depois que Davi pecou, aqui, nossa, está passando rápido, hein? Depois que Davi pecou, ele escreveu Salmos 51. Salmos 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. Cara, quer ser irresistível para Deus? Quer? Aí, ó. Eu podia largar esse microfone, que o versículo é autoexplicativo. Eu podia largar aqui. Quer ser irresistível para Deus? Tenha um coração contrito, um coração aquebrantado. Sabe o que proporcionou Davi a escrever o Salmo 51? Foi o coração dele em constante arrependimento, inconstante. Toda vez que ele, em Salmos, você acha muito versículo dele pedindo para Deus alinhar a vida dele com Deus. Alinhar. E isso não fez Davi não pecar. É interessante. A gente se aproxima de Deus, está lá, Pai bendito, Pai nosso está no céu, blá, blá, blá. Mas isso não vai fazer a gente não pecar. As tuas escolhas te levam a sim ou não na hora do erro. As tuas escolhas, as nossas escolhas, nos leva a pecar ou a viver uma vida em santidade. O aquebrantar, o coração contrito, ele tem que gerar uma mudança. Ele tem que gerar uma mudança, porque senão foi só remorso, senão foi só um choro para falar, olha, tô aqui arrependido, ó, não. O coração contrito, ele gera a mudança. Gente, numa mudança de casa, existem vários processos. E uma delas é o processo de separar o que vai ser útil para a nova fase, para a nova casa, e aquilo que não vai ser útil. Gente, está na hora da gente mudar. Está na hora da igreja se levantar em uma mudança. E essa mudança não pode ser da boca para fora, tem que ser de dentro, do coração para fora. As pessoas lá fora têm que olhar em você o exemplo que o mundo está precisando. Sabe a roupa suja? Sabe a roupa rasgada? Eu, quando criança, eu brincava muito na rua, andava muito de trolim, rolimã, e eu rasgava muitas cuecas, né? Porque a hora que passava, a bunda rasgava, passava no chão e rasgava as cuecas. E às vezes a gente chegava em casa, porque era cueca nova, às vezes, e não falava para a mãe, claro. Ia lá escondido, lá na gaveta e tal. Cara, quando a minha mãe descobria da cueca rasgada, o pau quebrava. Joga a cueca rasgada fora. Ou a calcinha, né? Jogue a cueca e calcinha rasgada fora. Gente, precisamos de uma mudança, e essa mudança vem das nossas escolhas, se vamos pecar ou não. Ah, eu não consigo, mentira. Consegue sim.
O nosso erro é dar ouvido às nossas vontades. Simples. E a partir disso, dessa mudança, habita o perdão em nosso coração. Gente, uma pessoa perdoada é uma pessoa curada. Uma pessoa perdoada é aquela pessoa que... Eu tenho uma cicatriz aqui na coxa, que quando eu era criança também, eu dei muito trabalho quando eu era criança. Eu tinha a idade do SAMU. E eu fui andar no meio do mato com um primo meu e peguei aqueles cabos de vassoura jogado que era de alumínio. Lembra? Não sei se vocês... A moçada de hoje acho que não vai lembrar. Nem pega uma vassoura... Desculpa. E eu peguei esse cabo de vassoura e fui brincar de samurai. Passei assim no meio da perna e puxei e virava no braço. A hora que eu passei, saiu uma pele da minha perna. Eu falei, que isso, meu Deus? Eu tenho um rasgão aqui assim, ó. Pá. Tenho um rasgão. E as nossas escolhas, a minha escolha de... embaixo? A culpa é eu, desculpa, DJ. A minha escolha de brincar com aquilo me machucou. Só que hoje eu olho, está cicatrizado. Eu não sinto mais dor, meu. Está aqui, mas serve de lição. Não mexa com o cabo de vassoura de alumínio. Serviu de lição. Os nossos erros, os nossos tropeços têm que servir de trampolim e de auxílio para os que vêm de baixo. Quando a gente peca, a gente esquece de Deus. Deus é nosso Pai. Automaticamente nos afastamos de Deus. Nisso, esquecemos a nossa filiação. Quando deixamos a nossa filiação de lado, deixamos a nossa identidade, porque não sabemos mais quem somos. E quando não sabemos mais quem somos, ficamos vulneráveis ao erro. Tampe os buracos, tampe as brechas da sua vida. Escolha amar a Deus, escolha agir corretamente, escolha a caminhar nos caminhos de vida eterna. Baixe sua cabeça, gente. Baixe a cabeça. Feche os olhos. Deus, vai tocando em cada coração, Espírito Santo. Toque em cada coração. Não deixa um sem ser tocado hoje, Pai. Por favor. Toca, Deus, toca. Vai tocando. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando. Gente, essa palavra foi ministrada hoje. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Não para a gente ficar na mesmice. Chega de mesmice. Chega de mesma coisa todo dia. Deus tem proporcionado para vocês uma mudança. E essa mudança, vocês vão ter o poder de escolha se sim ou não. E Ele está pronto para receber cada um de nós de braços abertos. Gente, tudo que foi falado aqui nessa noite, tudo que foi ministrado aqui nessa noite, foi revelado para vocês um Deus que Ele sim é irresistível. Foi revelado aqui para vocês fórmulas para serem irresistíveis para Deus. A responsabilidade, como diz o Luca, agora está totalmente na mão de vocês. E ainda com a cabeça curvada, fechados os olhos, eu queria fazer uma pergunta, que através dessa pergunta vai definir hoje a sua vida daqui para frente. Vai definir hoje quem você vai ser. Gente, a pergunta é: quem
quer aceitar a esse Deus tremendo que a gente falou aqui hoje, eu só preciso que você faz um sinalzinho com a sua mão. Tá todo mundo de olho fechado, ninguém vai ver, só você, eu e Deus. Gente, essa vida com Deus é muito mais louca do que fumar um baseado. Essa vida com Deus é muito mais louca do que qualquer festa. Ser crente é ser careta? É? Ser careta é você depender de uma substância química para fazer alguma coisa que você de cara limpa não teria coragem de fazer. Ter Deus é ter vida e vida eterna. Tem uma mão levantada. Alguém mais, gente? Tem outra mão levantada. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra mão levantada, pode abaixar. Glória a Deus. Outra. Oh, Espírito Santo, age em nosso meio, Pai. Gente, eu queria que todo mundo se colocasse em pé agora. E todo mundo vai repetir a mesma oração com vocês que levantaram as mãos. Todo mundo. E eu quero que vocês gritem essa oração, gente. Gritem. E corram mais perto de Deus. Corram para perto daquele que tem a salvação para vocês. O médico te salva a vida carnal. Deus, Ele salva você para a vida eterna, mas Ele faz também o que o médico faz. Gente, Deus está colocando uma coisa para eu falar aqui. Eu estou sentindo uma coisa para eu falar. Se você não está se sentindo em paz no teu trabalho, independente do dinheiro que você ganha, Deus tem algo melhor para você, tá? Não sei em quem, não sei para quem. Vamos lá? Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdão pelos meus pecados. Perdão pela mesmice de vida que eu tenho vivido. Me tira do conforto e me gera confronto. Me faz ver e experimentar a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia! Que palavras maravilhosas a gente teve hoje. Nossas escolhas nos levam a uma vida de santidade ou uma vida de pecado. Nós temos que ser como Abraão, ter a fé dele para agradar a Deus, e nós temos que ter a nossa identidade firmada naquele que nos chamou para a sua glória e para a sua honra. Vamos terminar então com um louvor maravilhoso. Deus nos abençoe, uma linda semana para todos nós.